Oi, gente. Vamos dar continuidade aí, agora com continuação, né, do capítulo sobre quantidade de movimento. Nós encerramos na aula 3 as ideias fundamentais sobre quantidade de movimento e variação da quantidade de movimento, e agora a ideia é partir para as causas, né, das modificações na quantidade de movimento para uma partícula ou um sistema de partículas. Então, na aula de hoje a gente vai discutir essas questões. Tá? Eu gostaria que você ficasse atento, porque hoje, né, basicamente, a gente vai falar sobre a definição do que vem a ser impulso de uma força. Eu vou mostrar para vocês as unidades de medida de impulso, né, em especial a unidade do Sistema Internacional, que é utilizada. E num próximo encontro nós vamos falar das propriedades gráficas e da relação entre impulso e quantidade de movimento linear de forma mais específica. Tá? Então, a ideia é que hoje a gente comece a discutir a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento, mas isso vai ser mais bem desenvolvido no nosso próximo encontro. Ok? Então, vamos começar aí, né, dando uma olhadinha no conceito de força. Né? O conceito de força. Reparem, eu estou introduzindo algumas grandezas aqui, como aceleração, velocidade, força, de forma muito inicial ainda. Tá? Não se preocupem, todos esses termos, todos esses conceitos vão ser desenvolvidos com muito cuidado e com muita atenção logo a seguir. Eu estou simplesmente fazendo um uso não intuitivo, mas um uso assim, ingênuo desses conceitos para a gente poder falar de quantidade de movimento e de impulso. Então, ali você tem uma representação, né, de uma partícula que está se movimentando sobre a ação de uma força. Vamos admitir que essa seja a única força que atua sobre essa partícula. Ora, se essa é a única força que atua sobre essa partícula, eu tentei fazer na animação ali, né, na representação, ela se movimentando da esquerda da tela para a direita, essa força estaria a favor do movimento. E isso produziria uma alteração, um aumento, um acréscimo na velocidade dessa partícula. Em contrapartida, nesse caso abaixo, a bolinha vermelha também está andando para o mesmo lado que a bolinha verde, só que agora a única força que atua sobre essa partícula, sobre essa bolinha, ela é contrária ao movimento. Então, ocorreria também uma mudança na velocidade dessa partícula vermelhinha, só que no sentido de reduzir a velocidade. Notem que para aumentar ou reduzir a velocidade, foi necessária a ação dessa força, né? Dessa única força que atuou tanto na partícula verde quanto na partícula vermelhinha. Então, forças são capazes potencialmente de modificar o estado de movimento dos corpos. Tá? Isso é uma coisa importante. Vamos ver um outro caso aqui, a bolinha, né, se deslocando sobre essa trajetória curvilínea, aí, representada pelo pontilhado, e ao se deslocar ela vai fazer a curva. O que leva ela a fazer uma curva? Por que ela não segue uma trajetória retilínea? O que faz ela girar? Bom, o que faz ela girar é o fato de ter uma força que puxa ela para o centro da curva, né, impedindo que ela siga em linha reta, fazendo com que ela comece a descrever uma trajetória curvilínea. Vamos imaginar o seguinte, né? Você prende por um barbante uma pedra na ponta. E aí você começa a girar a pedra. Né? Você dá um movimento para essa pedra. Você fornece a essa pedra uma quantidade de movimento. A pedra não vai seguir em linha reta. Ela vai ficar girando em torno, né, do centro que é a sua mão. O que mantém a pedra girando? O fio que puxa a pedra. Então o fio está aplicando uma força. A força é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo, como a gente bem disse há pouco. Né? Então, é importante que você entenda que existe uma conexão entre força e movimento, mais especificamente entre força e mudança no estado de movimento. Tá? Ora, o estado de movimento de um corpo é descrito por uma grandeza chamada quantidade de movimento linear. Então, existe uma relação entre força e quantidade de movimento linear. Certo? Vamos dar uma investigada nisso. Né?
O estado de movimento de um corpo é alterado pela ação de forças. Então, forças são capazes de produzir acelerações. Notem, nos slides anteriores, né, na situação em que a força era a favor do movimento, na primeira bolinha, na situação em que a força era contrária ao movimento, na segunda bolinha, e na situação em que a bolinha seguia uma trajetória curva, nesses três casos nós dizemos que as partículas aceleraram. Por quê? Porque ocorreu uma mudança no estado de movimento das bolinhas, ocorreu uma mudança na velocidade das bolinhas. E se ocorreu uma mudança no estado de movimento das bolinhas, mudando as velocidades delas, né, essa mudança foi a força que foi aplicada. Então, força tem relação intensa com mudança na quantidade de movimento. Essa representação que eu coloquei aqui, essa linha que eu coloquei para vocês é muito importante. Ela sintetiza praticamente todas essas 4, 5 aulas que a gente está tendo sobre a relação entre força, impulso, quantidade de movimento e variação da quantidade de movimento. Né? Segue comigo ali. Ó. Forças são capazes de produzir acelerações. Bom, mas se há aceleração é porque a velocidade muda. O ΔV significa mudança na velocidade. E se há mudança na velocidade, há uma alteração na quantidade de movimento, né, para a partícula ou para o sistema de partículas. Então, o que nós podemos concluir? Que forças são ligadas intimamente a mudanças na quantidade de movimento. Né? São responsáveis por essas variações na quantidade de movimento. Agora vamos pensar juntos aqui, vamos fazer um exercício de imaginar uma situação. Né? Uma situação de uma partícula inicialmente parada. Né? E aí você aplica uma força sobre essa partícula, de tal sorte que essa seja a única força atuante. Tá? Então você tem a partícula ali, ela está parada em relação ao nosso referencial e nós aplicamos uma única força sobre essa partícula. Ora, ao aplicar essa única força sobre a partícula altera o seu estado de movimento, a partícula acelera, a partícula muda a sua velocidade, certo? E reparem bem no seguinte, se essa partícula altera a sua velocidade acelerando, como já dissemos no slide anterior, há uma mudança na quantidade de movimento linear. Então as forças são capazes, potencialmente, de alterar o estado de movimento linear de uma partícula ou de um sistema de partículas. Olha lá. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Vamos voltar no slide anterior. Se eu aplicar aquela força F durante um tempo curto ou um tempo mais estendido, eu vou ter uma maior ou uma menor mudança de velocidade. Eu vou ter uma maior ou menor, né, mudança na quantidade de movimento da partícula. Então, a gente também tem que se dar conta que o tempo de aplicação da força implica em maior ou menor mudança na velocidade da partícula e, consequentemente, na quantidade de movimento linear da partícula. Ora, a variação da quantidade de movimento linear, pelo fato de nos informar o estado de movimento de uma partícula, vai depender do quê? Da força aplicada, né? E também do tempo de aplicação, do intervalo de tempo que você aplica essa força. Isso a gente vai olhar com muito cuidado agora, né? Porque nós estamos construindo uma nova grandeza a partir dessa aula. Né? A gente está construindo uma nova grandeza que a gente quer batizar com o nome de impulso. A gente já começa a perceber que essa nossa nova grandeza tem relação íntima com mudanças na quantidade de movimento. E que essas mudanças na quantidade de movimento estão relacionadas fortemente a forças aplicadas durante um certo intervalo de tempo. Então, como estava já preludiando a vocês, uma nova grandeza, né? Essa grandeza, ela está ligada à ideia de força e de intervalo de tempo. Você aplicar uma força durante um intervalo de tempo. Tá? Não vamos esquecer que força é uma grandeza vetorial, bem como velocidade, bem como aceleração, bem como deslocamento. Então aquilo que a gente já conhece sobre vetores, como adicioná-los, como subtraí-los, vetores simétricos, decomposição de vetores, a gente vai fazer uso aqui. Né? O tempo é uma grandeza escalar. Okay? No nosso caso, nós estamos interessados em intervalos de tempo, né? em medidas de duração de um certo evento, de um certo fenômeno. Os intervalos de tempo são sempre positivos. Né?
por uma razão muito simples. O tempo, ele sempre passa no sentido de aumentar. Né? De aumentar. Então você zera o cronômetro e solta o cronômetro a partir de uma observação de um fenômeno. Olha, os instantes de tempo vão se sucedendo de tal forma que o instante final é sempre maior que o inicial. Então o intervalo de tempo é uma grandeza exclusivamente positiva. Se há uma relação entre mudança na quantidade de movimento, força e tempo, se a variação da quantidade de movimento vai depender da força aplicada e do tempo de aplicação dessa força, seria interessante unir esses dois conceitos, força e intervalo de tempo. E ao uni-los, nós vamos ter, né, um novo conceito físico, que é o conceito de impulso de uma força. Nós podemos simbolizar o impulso de uma força pela letra I ou pela letra J. Reparem que eu já adiantei para vocês que ela é uma grandeza vetorial. Né? Por que é uma grandeza vetorial? Ora, porque está intimamente ligada à ação de uma força. Né? Então você pode impulsionar um objeto a partir de uma força numa determinada orientação. Ok? Então a orientação é importante quando se fala em impulso. Reparem bem, o impulso é o resultado do produto, né, da força, que é uma grandeza vetorial, pelo intervalo de tempo, que é uma grandeza escalar. Já falamos sobre isso. O produto entre um número e um vetor. O produto entre um número e um vetor nos dá como resultado um vetor. Esse vetor que resulta desse produto do número pela força, né, do intervalo de tempo pela força, tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, olha só. O impulso de uma força tem sempre a mesma orientação da força que o produz. Outra coisa, aquele ponto na multiplicação ali significa que o impulso é dependente da força e do tempo. A partícula E aí, ela funciona como uma partícula aditiva. Né? Então, no caso, isso fica estabelecido matematicamente a partir de um produto. Notem também que pode acontecer do impulso e da força impulsiva terem o mesmo valor, desde que a gente pegue um intervalo de tempo unitário. Notem também que, embora o impulso e a força possam ter o mesmo valor, as unidades de medida são diferentes. Ok? Vamos ver qual é a relação entre impulso e força a partir do que a gente conversou há pouco. Ó. Imaginem que aquela ali é uma bolinha que vinha vindo da esquerda da tela para a direita e que ela bate naquela parede ali. Né? Eu estou representando ali para vocês um momento em que a bola está em contato com a parede. Né? Ora, se a bola está em contato com a parede, reparem, a bola está sendo empurrada pela parede. Certo? E se ela está sendo empurrada pela parede ali, ela está sob a ação de uma força. Essa força está impulsionando a bolinha. E essa força que impulsiona a bolinha, ela tem a mesma orientação do impulso. Cabe aqui ressaltar o seguinte, eu estou considerando aquela ali como a força resultante. Tá? Como a força resultante. Na minha figura aqui, eu não estou dizendo para vocês necessariamente que tem uma força-peso para baixo, essas coisas. A gente não está entrando nessas questões mais complexas agora. Por hora, eu já só estou dizendo para vocês assim, ó, o impulso e a força estão apontando para o mesmo lado, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Detalhe. Forças iguais podem produzir impulsos diferentes. Né? Você pode ter forças de mesma intensidade gerando impulsos diferentes. Basta para isso que você aplique essas forças em intervalos de tempos diferentes. Se você aplicar uma mesma força durante mais tempo, você impulsiona mais. Tudo bem? Outra coisa importante. Um mesmo impulso pode ser gerado por forças diferentes. Né? Forças de intensidades diferentes, inclusive. Né? E é isso que a gente vai ver agora. Né? A situação de uma partícula em dois momentos distintos sofrendo a ação de um mesmo impulso. Tá? Então, nós podemos pensar numa primeira hipótese, né, de uma força muito intensa aplicada durante um intervalo de tempo bem pequenininho. Ou uma força pouco intensa aplicada durante um intervalo de tempo maior. Quer dizer, nos dois casos, a gente tem, ou pode ter o mesmo impulso. Né? A gente pode ter forças diferentes, mais intensas ou menos intensas. A gente compensa o aumento ou a redução na força compensando no aumento ou na redução do intervalo de tempo de aplicação dessa força. Então, é o que está representado ali para vocês. Ó. Notem que eu usei a notação Fzão e Fzinho ali, ó, F vezes ΔT, né, seria o impulso. Né? Então, eu estou dizendo que o impulso é sempre o mesmo.
O lado esquerdo da igualdade e o lado direito da igualdade são iguais. Né? No simbólico ali, o F grande significa uma força muito intensa, em verde ali, né? Essa força muito intensa deve ser aplicada num tempo pequeno. Em contrapartida, o F pequeno significa uma força pequena atuando durante mais tempo. Tá? Então, vamos imaginar assim, uma brincadeira, né? Isso a gente fazia, né? Depois a gente parou de fazer porque começou a ficar muito perigoso. A gente pedia, numa das escolas em que eu trabalhei, para os alunos arremessarem ovos, né? Arremessarem ovos contra uma parede, né? E depois contra uma espécie de uma tela, uma colcha que nós estendíamos, né? Os professores de física estendíamos na vertical essa colcha. E pedimos para os alunos arremessarem nos dois casos. Então os ovos saíam das mãos dos meninos lá, das meninas, com uma certa velocidade, com uma certa quantidade de movimento. Quando encontravam a parede retardava o movimento desse projétil, né, desse ovo, fazendo com que ele parasse. Né? Então havia uma mudança na quantidade de movimento do ovo. No caso da parede, a força era muito intensa, porque a parede aplicava essa força durante um curtíssimo intervalo de tempo. Quando os meninos e as meninas atiravam os ovos em direção à colcha que nós colocávamos na vertical, como uma espécie de parede, né, quando o ovo entrava em contato com a colcha suavemente ia desacelerando o ovo. Né? Suavemente significa o quê? Ia aplicando uma força menor durante um intervalo de tempo maior, produzindo uma mesma variação da quantidade de movimento. Então, nos dois casos, o impulso era o mesmo produzido pela colcha sobre o ovo. No entanto, as forças tinham intensidades diferentes. A força mais intensa, produzida pela parede, atuava num curto tempo. A força menos intensa, produzida pela colcha, ela era aplicada durante um intervalo de tempo maior. Tudo bem? Unidades para impulso. Né? O impulso é o resultado, né, conceitualmente falando, da ação de uma força durante um tempo. Então nós vamos ter lá a unidade de força e a unidade de tempo. No sistema internacional, força é medida em newtons, não sei se você lembra. E o tempo vai ser medido em segundos. Existem outras unidades para o impulso, porque existem outras unidades de tempo e de força. Por exemplo, se você olhar ali abaixo, tem um QGF, aquilo é quilograma-força, uma unidade técnica muito utilizada na engenharia, uma unidade de força. Então nós podemos ter impulso em quilograma-força segundo. Tá? Nós podemos também ter grama-força segundo, o GF ali é grama-força. Tá? Dina segundo, aquele din ali é a unidade dina. A unidade dina é obtida a partir da unidade de comprimento centímetro e da unidade de massa grama. Mas nós vamos nos deter aqui ao sistema internacional, então é Newton segundo. Por favor, não é Newton por segundo, é Newton segundo a unidade de impulso. Tá? Qual a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento? E esse aqui, eu diria para vocês, é o ponto mais importante dessas aulas que a gente vem juntos, né, dividindo, essas últimas 5 aulas que a gente vem dividindo. Né? O impulso é sempre o impulso de uma força. Ora, mas se há uma força, pode acontecer dessa força produzir acelerações. E se há acelerações, há mudanças na velocidade. Se há mudanças na velocidade, há mudanças na quantidade de movimento. Então, o impulso de uma força pode estar associado a mudanças na quantidade de movimento dessa partícula. Tá? Isso é bastante importante, isso a gente chama de teorema do impulso. Nós vamos ver no nosso próximo encontro. Vamos ver algum exemplo aqui. Afirmações. 5 afirmações. Qual das afirmações é verdadeira? Uma partícula livre pode estar sendo impulsionada? Gente, partícula livre nós já discutimos, né? É uma partícula livre de qualquer tipo de força. Se ela é livre de qualquer tipo de força, ela é livre de impulsos. Se ela é livre de impulsos, não há mudança na sua velocidade, ela não acelera, não há mudanças na sua quantidade de movimento. A quantidade de movimento sempre diminui quando uma partícula é impulsionada? Não, nem sempre, né? Pode aumentar. O que acontece quando uma partícula é impulsionada é uma mudança na sua quantidade de movimento. Isso pode ser uma mudança aumentando a quantidade de movimento, ou diminuindo a quantidade de movimento, ou ainda, nem aumentando nem diminuindo a quantidade de movimento, mudando apenas a sua orientação. Não esqueçamos que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial.
Então, a alternativa B e C, né, estão fora ali. Um satélite em órbita está sendo impulsionado. O que vocês acham? Um satélite em órbita, ele fica descrevendo que trajetória em relação ao planeta que ele orbita? É uma trajetória curvilínea. E para fazer uma trajetória curvilínea, esse objeto tem que ser constantemente puxado para o centro da órbita. Né? Lembra do slide que nós discutimos lá no início do encontro. Então, nesse caso, nós temos uma força que altera o estado de movimento do satélite, mantendo ele girando, mantendo ele, né, numa contínua mudança na sua velocidade. A última alternativa ali diz que o impulso tem sempre sinal negativo. Não esqueçam que o sinal do impulso aí, como o impulso é uma grandeza vetorial, tem a ver com sentido. Né? O sentido pode ser negativo ou positivo, né? Não precisa ser necessariamente sempre negativo. Um outro exemplo, qual das seguintes afirmações a respeito do impulso é verdadeira? Impulso é uma força? Pois é, essa é uma alternativa bastante escolhida pelos alunos. Né? Impulso não é força. A gente, às vezes, na linguagem, né, urbana, se refere a impulso e força como sinônimos. Tirei isso da cabeça. Na física, impulso e força são conceitos distintos. Apresentam algumas semelhanças. As duas grandezas são vetoriais, as duas grandezas apresentam a mesma orientação, mas são grandezas diferentes. O impulso depende do tempo de aplicação de uma força também. Impulso é uma velocidade? É uma bobagem, né? O impulso é uma grandeza escalar? Não, é uma grandeza vetorial. O impulso é sempre positivo? Ora, o sinal do impulso pode ser positivo ou negativo, indicando o sentido de aplicação dele, né? O impulso pode ser medido em quilogramas metro por segundo. Pois é, parece que não tem resposta, você deve estar pensando. Não, essa é a resposta, né? Lembra que o impulso tem relação direta com variação na quantidade de movimento. Então, impulso e quantidade de movimento são descritos pela mesma unidade. Tá? Então, a gente poderia colocar como resposta aí Newton segundo ou quilograma metro por segundo. No próximo vídeo eu vou entrar com mais cuidado nessa questão. Tá? Por enquanto, a justificativa é essa. Impulso faz mudar a quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, unidade de impulso é a mesma unidade de quantidade de movimento. Dois últimos exemplos. Esse aqui é um exemplo interessante, né? Imagina um paraquedista cujo paraquedas não abriu. Caiu um monte de neve e sofre ferimentos leves. Se ele caísse em um terreno sem neve, o tempo necessário para parar teria sido 10 vezes menor e a colisão teria sido fatal. Cuidado. Se esse paraquedista vem caindo com uma certa quantidade de movimento e ele colide contra o solo, é a questão daquele ovo que eu descrevi para vocês, batendo contra a parede ou contra um pano, né? Contra uma colcha de pano. A variação da quantidade de movimento é a mesma. O ovo, né, o paraquedista chega com uma certa quantidade de movimento ao solo, com uma certa velocidade ao solo, e ele para. Mas o tempo para que ocorra a variação da quantidade de movimento é diferente. Se a gente tem, né, um monte de neve fofinha, ou se a gente tem, né, um solo mais duro. Tá? A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor do impulso experimentado pelo paraquedista? O que você acha? O impulso, lembra, tem a ver com a variação da quantidade de movimento. Para os dois casos, a variação da quantidade de movimento não vai ser a mesma? Para os dois casos, o paraquedista não tem a mesma velocidade terminal, a mesma velocidade com que chega no chão? Para os dois casos, o paraquedista não vai ter a mesma quantidade de movimento final? E ainda, nos dois casos, a quantidade de movimento final dele, depois de colidir com o chão, não vai ser zero? Ora, a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma, quer o chão seja de neve fofinha ou seja duro, mais duro, né? Supor asfalto. Então, nos dois casos, o impulso vai ser o mesmo. O impulso é inalterado. Agora, e a força? A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor da força experimentada pelo paraquedista? Gente, a pista está no próprio enunciado, né? Se o solo fosse de outro material que não neve, levaria 10 vezes menos tempo para parar o paraquedista. Se leva menos tempo para produzir o mesmo impulso, a força tem que ser maior, né? Tem que ser 10 vezes maior. Então, ele caindo num solo mais duro, ele recebe uma força 10 vezes maior do que se ele caísse num monte de neve mais fofinha. Então, a força que ele experimenta
diminui. E é por isso que ele consegue, né, claro, entre outras razões, passar por essa experiência sofrendo ferimentos leves. Então o que a gente fez nessa aula? A gente falou um pouquinho sobre a definição de impulso de uma força, né? Construímos a ideia de que impulso está relacionado à força e o tempo de aplicação dessa força. Trabalhamos também a questão das unidades de medida para o impulso, né? Procuramos destacar as características do vetor impulso e a sua relação com o vetor força, deixando bem claro que impulso e força são aspectos distintos, que o impulso é uma grandeza medida no seu sistema de unidades próprio e que força é uma outra grandeza, né, que tem também seu sistema de unidades próprias, as suas unidades próprias. E a gente procurou aqui estabelecer, num primeiro momento, uma relação qualitativa entre impulso e variação da quantidade de movimento. Fique tranquilo, na nossa próxima aula a gente vai voltar a falar sobre essa relação entre impulso e variação da quantidade de movimento. Agora, entrando mais no aspecto quantitativo. Tá? Quero agradecer a presença de todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Dúvidas, por favor, né? Comecem a mandar para a gente lá no gabarito. Eu vou colocar para vocês, eu fiquei de colocar meu WhatsApp, eu vou colocar meu WhatsApp à disposição para vocês. Na semana que vem, como já disse, vão entrar as aulas de correções de exercício. Tá? E eu sugiro para vocês, para a próxima aula, algumas coisas. Né? Uma nova leitura da página 101, acho que é importante. Acho que é legal também vocês resolverem as questões 1 e 2 nessa mesma página. E preparando para a nossa última aula aí, dessa jornada sobre impulso e quantidade de movimento, vocês deem uma olhada na página 104 do livro. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos aí. Continuem se cuidando, tá? E até a próxima. Falou!